Vamos lá, vamos estar orando. Estão me ouvindo? Sim. Glória a Deus. Senhor Deus, te agradecer mais uma Deus, Senhor. Ó Deus, que possamos aprender mais e mais do Senhor e realmente termos uma vida de oração, de compromisso com a palavra, Senhor. Porque a tua palavra, eu creio, Senhor, como diz a tua palavra, que nós devemos orar constantemente. E a oração é um combustível, Pai, para vencermos os obstáculos, as lutas e as tempestades que hão de vir, Senhor. Então, por isso, Pai, que nós possamos ser dia após dia motivado em estar buscamos a tua face em oração. Abençoa, Pai querido, ministrador desta noite, usa com poder, graça e glória, e que nosso coração venha estar sensível à tua voz e à tua palavra. Pai, que nós possamos colocar em prática, não simplesmente ouvirmos, Senhor, mas colocarmos em prática tudo aquilo que nós iremos aprender nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte aí na sua casa. Glória a Deus. Aleluias. Seja o nome do Senhor. Que alegria estar com você aqui. Quanta gente já está aqui, muita gente está entrando ainda. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande. Eu creio que o Tadel é uma das grandes referências do Tadel, não é Sandra Pierre, uma das grandes bênçãos do Tadel é o fortalecimento da nossa unidade, como igreja sede, como denominação, como igreja espalhada nesse país, em várias cidades, vários bairros. Então, a nossa unidade. E na unidade, diz a palavra, Deus ordena a sua bênção. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo tempo que você dedicou. Eu sei que muitos de vocês trabalharam muito hoje, se envolveram secularmente no trabalho, nos estudos, nos afazeres domésticos, mas separaram esse tempo para estar conosco. Eu tenho certeza que Deus há de te honrar muito, né? Todo o seu esforço, sua dedicação, isso tudo não passa em branco perante Deus, isso tudo está sendo computado e Deus há de te honrar em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre o poder da oração. Quando a gente fala de poder da oração, nós pensamos em muitas coisas, e são muitas áreas. E eu convidei hoje o pastor Eliseu para estar compartilhando uma mensagem para mim, para você, e que você possa prestar bem atenção, porque vai ser este o tema, esta mensagem para nós levarmos amanhã para as nossas células, sábado para as nossas células. Por quê? Porque nós queremos que todas as nossas ovelhas, nossos discípulos amados, eles possam estar realmente entendendo a profundidade da oração, o princípio da oração, e tornar isso uma rotina diária, realmente uma intimidade diária com o Pai. Pastor Eliseu, a paz do Senhor, meu filho. Alô, paz do Senhor. Amém. Me escuta, apóstolo? Vamos escutando. Eu só não estou vendo a cadeira vermelha aí. O que houve com ela? Cadeira vermelha, eu estou em outro local. Eu estou em outro local. Amém. Então tá bom. Mas ela está lá, mais vermelha do que nunca. Então tá bom. Deus te abençoe, Deus te use, viu? Uma alegria estar contigo aqui, viu, filho? Amém, amém, pastorzão. Deus abençoe. Vamos, então. Amém. Eu quero falar um pouco sobre esse tema tão maravilhoso, sobre o poder da oração. E temos vivido esse tempo, creio eu, Jesus, que é o nosso modelo, eu fico pensando, ele teve uma visão dos nossos dias, como nós precisamos, nos tempos que vivemos, da oração. Então, Jesus, ele foi enfático
não apenas ensinando, mas praticando, nos mostrando o caminho certo da oração. Portanto, o poder da oração, que é o tema que nós estamos aqui aprendendo enquanto Tadel, e esse Tadel que eu acho maravilhoso, essa nova forma de Tadel, que nos traz um alinhamento onde a denominação como um todo, ela está aprendendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E esse tema, o poder da oração, mostra-nos que nós estamos no caminho certo. E eu creio que o Espírito Santo ele tem nos dirigido por toda a verdade. E a verdade da oração tem que ser uma prática. A oração ela é uma arma de defesa e ataque. Ela somente é superada pelo sangue de Jesus. Portanto, é imprescindível nos nossos dias o hábito da oração. Na nossa carreira, enquanto cristão que somos, crentes em Jesus Cristo, né? Filhos de Deus. Você, quando o apóstolo Géser colocou, olha, crente, vamos substituir por filhos de Deus, porque crente até mesmo o diabo é. Então, nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nessa dispensação que vivemos, nós precisamos ter exatamente essa arma de defesa e ataque que já é disponível para nós enquanto corremos com perseverança essa carreira que nos é proposta. Esse texto está lá em Hebreus 12:1, que diz: corramos, pois, com perseverança a carreira que nos é proposta, 1 e 2, e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o poder da oração, como nós temos visto, temos aprendido, temos, creio eu, toda a igreja praticado o poder da oração, colocado, exercitado. Esse tema é imprescindível para nós, principalmente nesses tempos que vivemos, enquanto até mesmo fechando um pouco mais o escopo, enquanto brasileiros na nossa nação. Nós vamos precisar agora muito mais das nossas orações, até mesmo pedindo em oração espírito de discernimento. E a palavra de Deus fala também que nós, crentes, quando nós atingimos a maturidade, a base bíblica está em Hebreus 5, versículo de 12 a 14, fala que pelo tempo decorrido nós poderíamos ser mestres, né? E, às vezes, muitos têm a necessidade ainda do leite, do mingau. Mas aqueles que estão exercitados pela prática, eles conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nós precisamos, em oração, pedir ao Senhor espírito de discernimento para discernir não somente o bem, mas também o mal. E isso é para crentes maduros, para nós que estamos sempre em exercício. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala sobre o poder da oração. Texto, às vezes, conhecido por muitos, e eu queria meditar nesse texto da palavra de Deus. Se você quiser acompanhar, está em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. E eu quero ler no versículo 1, Lucas 18, versículo 1. Você achou? A partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário.
ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Embora que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Olha que texto interessante para nós analisarmos e tirarmos algumas lições sobre o poder da oração. O que nós podemos usufruir desse texto e possamos aplicar. E você também depois está levando para a sua célula essa lição. Então, alguns pontos que me chamam a atenção e eu quero repartir com você, líder, você, membro, você, pastor, que está aí do outro lado, como é estranho eu estar numa sala aqui, falando, e em pleno exercício de fé. Igreja, eu estou em pleno exercício de fé, porque eu creio que vocês me ouvem desse outro lado aí, porque eu estou apenas no celular aqui, apenas eu falando aqui e crendo que vocês me ouvem, né? Não posso nem perguntar, fala um amém aí. Mas vamos lá, pontos interessantes que nós podemos aprender. A primeira coisa que eu tiro como lição e quero repartir com vocês é que a oração ela é um dever. E eu não estou sendo aqui austero, inflexível, incisivo, não é essa a minha intenção, não é esse o meu propósito. Mas quem fala isso é o próprio Jesus. Jesus, ele começa dizendo exatamente assim, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O dever de orar. Então, o orar é um dever, assim como é um dever nós escovarmos os dentes, nós pagarmos nossas contas, é um dever nosso cuidar das nossas finanças, é um dever nosso apagar a luz de um ambiente vazio, porque senão nós teremos um prejuízo no final, quando vier a conta. Então, existem algumas coisas que é um dever, e não é negociável. Jesus está dizendo, olha, orar é um dever. Então, aqui fica uma ordem do próprio Jesus dizendo, olha, orar é um dever. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero que você possa assimilar, deixar abaixar sua guarda e saber, olha, se por qualquer eventualidade você não tem o hábito de orar, o próprio Jesus está dizendo, olha, orar é um dever. O segundo ponto é perseverar. Perseverar, eu gosto muito de um exemplo que eu sempre tenho oportunidade, eu dou. O perseverar eu chamo de João Bobo. João Bobo é um boneco que você bate, ele levanta, você bate, ele levanta. E quantas vezes você bater, dá bordoada nele, ele bate no chão e levanta novamente. Bate e levanta novamente. Esse é uma explicação bem simples, mas bem palatável, que eu dou para a palavra perseverança. Ou seja, não importa o que deva acontecer, persevere. Eu está fazendo exatamente 3 horas atrás,
eu sepultei a minha penúltima tia de um total de 8 filhos que meus avós tiveram, inclusive o meu pai também já dorme no Senhor. Ficou apenas uma. Essa minha tia que hoje, 3 horas atrás, às 17 horas, nós sepultamos, ela tem 2 filhos. E ela dorme no Senhor, mas ela orou pelos filhos. Eu, sempre para amanhecer, toda segunda-feira, eu oro pelos esses meus 2 primos. Agora, eu cheguei lá no velório, eu, pastor Geraldo, fizemos todo o ofício fúnebre. Mas, entretanto, eu olhei para os meus 2 primos e falei, meu Deus, mais de 30 anos eu venho orando por ele. E eu vi a indiferença, um grande desapontamento. Eu vi a indiferença deles. Falamos, pregamos a palavra, desafiamos, né? Embora deixando para que eles novamente escolhessem, mas nada aconteceu. Aí eu aprendi a perseverar. Eu vou continuar orando por ele. Eu vou continuar orando por ele. Perseverar, ou seja, sempre, não importa a situação, não importa as circunstâncias, nós devemos perseverar. Quando nós olhamos o texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vamos ver que essa mulher, essa viúva, ela perseverou, a ponto de o juiz ficar pensando, olha, essa mulher não vai me deixar. Eu costumo chamar isso de papel de bala. Papel de bala, você balança assim, ele passa para um deles. Você balança, ele vai passando por outro. E não desgruda da sua mão. Papel de bala. Então, perseverança também se pode traduzir como papel de bala. Não agarrou ali, ela agarrou ali e não largava dele. Ele percebeu que ela não iria desistir. Quando nós olhamos mais para frente, a igreja primitiva, o texto diz que eles estavam unânimes, em oração unânimes. Perseveravam em oração. Então, nós temos aonde buscar o aprendizado. Essa viúva, ela nos ensina a perseverança. Outra coisa que eu entendo que nós podemos é que nós devemos ter uma oração organizada. E quando falo oração organizada, é você ter um alvo de oração. Eu tenho na igreja aqui apenas uma experiência. Eu fiz uma relação de alvos de oração, até mesmo plastifiquei, e depois eu multipliquei em 10 cópias plastificadas, e ainda estão ali na igreja, ali no altar. Mas por que eu fiz isso? Porque ensinando até mesmo a igreja a orar e até mesmo para nos facilitar. Porque às vezes você ora por falta de assunto, quando é 5, 3, 4 minutos, já acabaram. Agora, quando você tem um critério de oração, alvos de oração, você não precisa nem puxar, talvez, pela mente, porque se você tiver a minha mente, você vai precisar desse relatório mesmo que eu fiz. Então, você vai lendo, vai se lembrando, e pasmem vocês, aquilo aumenta de tal maneira que depois você vai complementando e aumentando os seus alvos de oração. Mas aí, quando você percebe, você já orou 40 minutos, meia hora, e ficamos até surpresos com isso. Aqueles 5 minutos, ele acabou se transformando em meia hora, 40 minutos. Então, nós devemos ter alvos de oração. E a semelhança dessa viúva, nós devemos ter alvos de oração e também termos causa. Qual é a sua causa que você precisa levar ao Senhor? Então, quando você for orar, coloque ali os seus Natanaéis. Estou dando apenas alguns exemplos como alvo. Coloque os seus Natanaéis, coloque a nossa nação. Por isso que eu digo que nós precisamos muito mais agora, nesse tempo, daqui para frente, de estarmos colocando a nossa nação para que o Senhor levante homens íntegros, idôneos, homens tementes a Deus.
para estar governando em todas as instâncias do governo, legislativo, executivo, judiciário, eles estarem orando, certo? E causa de oração. Agora, a sua causa de oração, para ser bem fortalecida, e esse é um ponto que eu acho estratégico, você pode orar no seu secreto, leve a sua causa de oração, mas eu entendo o culto de celebração. Há uma música que diz que o altar é para isso. E lá no altar você leva a sua causa, entrega ali no altar do Senhor. Isso tem um efeito espiritual muito forte e poderoso. Então, nos cultos de celebração, aqui fica a sugestão para que nós possamos levar as nossas causas de oração. Leva lá no altar do Senhor, consagra aquele seu pedido, seja qual for. Às vezes, aos nossos olhos, com certeza, pela nossa fragilidade que temos enquanto seres humanos, parece impossível, mas no exercício de fé, quando levamos no altar do Senhor, nós realmente obtemos resposta. E eu fico também pensando no outro ponto. Eu coloco aqui o quinto ponto, depois eu repito os pontos que foram colocados, que quem ora sempre tem uma resposta. Quem ora sempre tem uma resposta. E eu tenho base bíblica para isso. Porque, veja bem, eu vou repetir os 2 versículos finais que nós lemos, de Lucas 18, eu vou ler o versículo 7 e parte do 18. Diz assim: não fará... Olha, aqui que eu vejo, quando eu vejo aqui a inflexibilidade de Jesus. Nesse ponto, Jesus foi inflexível. Nesse ponto, ele foi incisivo, ele não negociou. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a ele que clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus faz uma pergunta como se estivesse indignado, ele mesmo fazendo uma pergunta indignado. E aqui, eu conjecturando aqui comigo mesmo, eu digo que ele mesmo se apressa em dar resposta. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa lhe fará justiça. Ou seja, quem ora, aqui está a quinta lição que nós podemos tirar desse texto, quem ora sempre terá uma resposta. Às vezes, ao nosso ver, ao nosso olhar, no nosso tempo, nós achamos que é demorado. Jesus diz assim: às vezes parece ser demorado, e às vezes eu acho que é demorado. Olhando hoje, na experiência que eu tive, olhando mais de 30 anos orando pelo meu primo, e não vi aos meus olhos reação alguma, é demorado. Mas quem ora sempre obtém resposta. Então, o Jesus nos dá a resposta, a própria palavra nos dá a resposta. Sim, depressa nos fará justiça aquele que ouve e responde. Eu tenho sempre falado com a igreja que Deus é o Deus que ouve, mas que responde às nossas orações. Então, o poder da oração, assunto pertinente para este momento que vivemos agora. Tá? Eu quero encerrar deixando aqui pelo menos 2 perguntas, caso você depois queira acrescentar mais alguma pergunta, fica na liberdade, mas apenas para orientação. Mas antes de eu falar as perguntas, deixa apenas repetir os pontos, até para
para nós podermos, então, melhorar na hora que formos comentar nas nossas células. O primeiro o primeiro ponto que orar, é um dever. O segundo ponto é perseverar, a perseverança na oração. O terceiro ponto é ter alvos, e também ter os nossos alvos, apresentar nossa causa ao Senhor. O quarto ponto, principalmente mais fechado para nós, é levar a nossa causa no altar do Senhor, como exercício de fé, sabendo que o altar do Senhor é um momento de consagração naquilo que nós estamos levando como causa, aos nossos olhos até difícil demais, aos nossos olhos impossível. E o quinto e último ponto, quem ora sempre terá resposta. As perguntas que eu tenho você teve alguma resposta de oração? A segunda pergunta, você tem o hábito de levar nos cultos de celebração, a sua causa, aquilo e levar no altar do Senhor a sua causa? Então, essas são as duas perguntas, ok? E eu quero encerrar esse momento orando para que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos capacite no momento de célula e que essa palavra ela possa reverberar, ela não fique apenas no nosso intelecto, mesmo nas células, mas que ela possa descer no espírito de cada um, porque ali eu sei que gerou conhecimento. Eu tenho sempre uma definição que eu coloco, que enquanto está aqui no nosso intelecto, eu entendo que é apenas informação. E informação eu tenho, para mim, como verdades provisórias. Ou eu dou uma informação, é verdade, vou lá com... bateu o carro bateu, foi lá, bateu mesmo. De repente, o carro saiu de lá, pronto, já não está mais. Então, era uma verdade provisória, foi apenas uma informação. Agora, quando desce para o meu espírito, vira conhecimento. E conhecimento é algo que é arraigado em você mesmo e você leva. Interessante que o conhecimento ninguém te rouba. Às vezes você pode ser casado ou estar namorando, ser noivo aí de uma mulher muito bonita ou de um homem muito bonito. Aí vem mais um espertinho, rouba lá o seu marido, rouba o seu namorado, a sua noiva, o seu noivo. Pronto. Então, agora, o conhecimento, como você morre e leva consigo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos dá de poder aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, eu creio sim que Tu tem nos levantado como igreja metodista renovada, Senhor, para nos alinharmos em fé. E agora, nesse assunto, nesse tema tão pertinente, Senhor, sobre o poder da oração. Como é importante nós sabermos que a nossa oração, como diz a Tua palavra em Tiago 5, a nossa oração, ela tem resposta. Ela é eficaz. Ela é eficaz, Senhor. Assim diz a Tua palavra. Muito pode, em seus efeitos, a oração do justo, Deus amado. Que a Tua igreja possa levar, Senhor, esse estudo, Senhor Deus. Dê a cada um autoridade, intrepidez, revelação da Tua palavra àquele que está lá ministrando essa palavra, Pai. E assim, Senhor, a Tua igreja, com certeza, há de crescer e há de usar essa arma poderosa de ataque e defesa, a oração. Assim sendo, desde já te agradeço, Pai, porque eu faço em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amém, amém. Meu Deus, que palavra! Vamos aplaudir ao Senhor bem forte aí na sua casa. Meu Deus,
Olha que palavra linda. Obrigado, pastor Eliseu. Como sempre, você sempre é uma bênção, usado por Deus. Obrigado, viu, filho, pela sua vida, por esta palavra, por esses 5 princípios sobre a oração, baseado em Lucas, capítulo 18. Vamos nós aqui, né? Deixa eu dar uma palavrinha para você, pastor, pastora, você que é líder, que aqui está. Nós não podemos ser apenas transmissores de uma verdade. Nós temos que ser praticantes dessa verdade. A maior autoridade não está naquilo que você fala, mas naquilo que você faz. Vamos tornar esses princípios algo verdadeiro nas nossas vidas, primeiramente. Que você possa pôr em prática. Eu sei que muitos de vocês colocam em prática, né? Vocês oram em casa, oram no trabalho, no trânsito, em todos os lugares, no altar, em todos os lugares. Mas vamos nos ativar em fé, vamos nos mover em fé. Os grandes avivamentos vieram através da oração. Então, vamos juntos ativar a nossa fé através da oração, e eu creio que essa palavra, para mim, pelo menos, eu anotei todos os princípios, e eu tenho certeza que eles têm sido para mim o referencial, mas eu vou me apegar muito mais aqui, porque são coisas realmente que nós aprendemos com Jesus. O pastor Eliseu apenas sistematizou, apenas pontuou os princípios, mas quem estabeleceu foi Jesus. Deus usou o pastor Eliseu hoje. Então, vamos tornar isso uma realidade nas nossas vidas, na nossa igreja, em toda a nossa metodista renovada no Brasil e no exterior. Eu perguntei para o pastor Davi Maia, mas acho que ele não viu. Eu acho que a Dinorá, que está aqui, é a nossa filhinha lá nos Estados Unidos, é isso? Dá um aceno assim, que, só para o pessoal saber quem é. A Dinorá está lá, anotando tudo também. Que lindo! Eu estava de olho em você, viu, filha? Que Deus abençoe, viu, de forma especial e sobrenatural. Ela está lá nos Estados Unidos e que Deus te abençoe de forma especial, a você, ao seu maridão, à sua família toda. Né? Feliz que você fez aquela viagem, feliz que deu tudo certo, viu? Estivemos ali em oração. E saiba que vocês são muito amados nossos aqui, né? Vocês estão em Boston, é isso? Sim, a paz, irmã, estamos em Boston. Tem sido um prazer enorme estar com vocês, sempre compartilhando, vendo os cultos, Celulã também, podendo ver aquela palavra maravilhosa que teve, né? E andar com vocês aqui está sendo muito precioso. Tem nos abençoado demais. Glória a Deus pela tecnologia, né? Porque daí não há distância, né? Abraço para você, Fabiana. Amo todos vocês, gente. Tenho aprendido muito nas aulas do pastor Davi Maia sobre o Glory School. Tem sido também bênçãos vendo os ensinos. Então, apóstolo, nós amamos vocês também. Muito obrigado mesmo. É uma honra. Abraço para vocês.